Olá pessoal, nessa videoaula eu vou explicar para vocês como que funciona o desvio padrão, tá? Eu sei que muitos de vocês já ouviram sobre desvio padrão, sobre a palavra desvio padrão, né? Mas deve estar perguntando aonde que eu aplico isso e como que eu faço, tá? Como que faz para pegar essa técnica e aplicar a uma situação, avaliar uma situação através do desvio padrão? Tá? É exatamente isso que eu vou explicar, porque muitas das técnicas da estatística, da matemática, a gente às vezes entende quando o professor explica lá na sala de aula. Só que na hora de colocar em prática, e aí, como é que faz? Tá? Funciona assim como equação de segundo grau, né? Trigonometria, enfim. A ideia desse vídeo é tirar todas as dúvidas sobre desvio padrão. E se você não conhece essa técnica, assiste até o final que você vai achar ela fantástica. Vai falar, pô, eu não sabia disso. Tá? Então, eu criei uma planilha aqui, ela é bem simplesinha, ó, só para explicar para vocês como é que funciona. Eu sei que no título desse vídeo eu coloquei dicas de call center, porque em call center a gente tem diversas metas, diversas oportunidades de aplicar o desvio padrão. Só que eu vou te explicar de uma outra forma para vocês verem que a aplicação disso daí ela é muito ampla, tá? Só que antes de a gente começar a falar sobre desvio padrão, vamos entender qual que é o nosso problema, qual que é a nossa necessidade, tá? Um exemplo que eu coloquei aqui, gente, supondo que eu seja o dono de uma empresa ou a pessoa que controla o ônibus de uma empresa, tá? Esses ônibus que eu coloquei aqui, total de 15, eles são pilotados, dirigidos por motoristas diferentes, cada qual com seu número, com seu ônibus, tá? E eles saem do mesmo lugar para o mesmo destino. É sempre o mesmo caminho. Teoricamente, eles teriam que percorrer a mesma distância no mesmo espaço de tempo, ok? E aí o que acontece? Quando a gente trabalha com pessoas, alguns desvios podem acontecer. Como por exemplo, no ônibus número 1, o ônibus número 1 ele fez a viagem em 132 minutos. Tudo uma suposição, tá, gente? No ônibus número 2, o motorista ele fez em 145. No ônibus número 3, 131 e assim por diante, tá? O que acontece? Eu corro o risco, tá? Sendo o dono da empresa, vamos supor, do motorista ele fazer uma viagem muito rápida, ele acelerar, ele ficar acima da velocidade permitida, talvez por um motivo que só ele entenda. Talvez ele quer fazer a viagem mais rápida para ir embora mais cedo, né? Eu corro o risco desse motorista me prejudicar. Ele pode tomar uma multa, ele pode se acidentar. E por outro lado, eu corro o risco do motorista ele ir viajar e falar, mas eu vou passar na casa da fulana. E ele está com um veículo da empresa, ele não pode fazer isso, ele tem que seguir o caminho. Eu sei, gente, que tem técnicas para controlar isso, como GPS, mas não é o caso, tá? Eu só estou mostrando uma situação de como que a gente pode controlar isso através do desvio padrão, tá? Eu poderia, por exemplo, também colocar uma meta. Já que eu sei o tempo da viagem, já que é um caminho fixo, né? Eu posso falar, olha, gente, cada um tem que fazer a viagem em 130 minutos, tá? Essa é a meta. Só que a gente sabe que numa viagem pode acontecer um acidente contra o carro, pode ter um trânsito, pode ter uma blitz, alguma coisa que atrapalhe, né, a viagem do motorista. Isso é uma variável, né? Então, a pergunta é, sem eu colocar uma meta para os motoristas, sem que eles saibam, como que eu posso controlar isso? Entendeu? Como que eu vou entender se o motorista está demorando ou não? O desvio padrão, ele
proporciona essa percepção. Não que ele vai me mostrar o que aconteceu na estrada. Isso é impossível. Ao menos que eu faça uma verificação um pouco mais profunda, né? Mas o desvio padrão, ele vai falar, opa, aqui existe algo de errado, tá? Ou, não que o motorista seja culpado, mas algo diferente pode ter acontecido caso ele demore ou caso ele vá muito rápido. E como que a gente enxerga isso através do desvio padrão? Vamos lá, vamos começar, tá? Para calcular o desvio padrão, primeiramente, a gente tem que achar a média dos tempos. E até aí é sem novidades, tá? Eu coloquei 3 etapas aqui, tá? Primeiro a gente vai ter que achar a média, depois a variância e depois sim o desvio padrão, tá? Como se calcula uma média? Uma média simples. Eu vou fazer a soma desses valores aqui, tá? Ó. Repare que eu coloquei a fórmula de soma para quem tem alguma dificuldade com o Excel, tá? E apenas somei os valores. Se você somar isso aqui na mão, vai dar esse resultado, 2.170, tá? E a média é a soma dos valores dividido pela quantidade de elementos, que nesse caso aqui tem 15 ônibus. Vamos dividir por 15, tá? Perfeito. A média, então, ela é 145, tá? Nessa coluna, para a gente começar a chegar no desvio padrão, a gente vai ter que fazer o valor gasto pelo ônibus número 1 menos a média, tá? Então eu já selecionei, olha, o Excel, ele é uma calculadora. A partir do momento que eu digito igual, eu posso selecionar a célula e calcular os valores, que é o que eu estou fazendo aqui. Eu digitei igual, selecionei a célula B2, na verdade é o valor da célula B2 menos o valor da célula I2, ok? Uma calculadora, Enter, perfeito. O único detalhe aqui, gente, é que eu vou arrastar essa fórmula, que já foi feita, para baixo, tá? Só que se eu arrastar, o que vai acontecer? Ó? Esses valores aqui eles estão errados. Por quê? Quando eu clico na primeira fórmula, repare que eu estou pegando o valor da primeira viagem com esse valor aqui. Só que ao clicar na segunda fórmula, ele está repetindo o valor, porque aqui não tem nenhuma informação. Então, nessa fórmula aqui, eu vou aplicar uma técnica que é bem simplesinha, mas é só para explicar para vocês que eu coloco o cifrão na frente da letra e do número. Nesse caso, eu estou bloqueando esse valor por coluna e por linha, ou seja, eu posso arrastar a fórmula, mas essa seleção ela não será arrastada. Vamos lá? Olha que legal. Arrastei até o final, perfeito. Agora sim, se eu selecionar a segunda célula, eu tenho o valor dessa daqui menos essa daqui. E assim por diante. Tranquilo, né? Legal. Encontrei, fiz o cálculo do tempo gasto menos a média de cada ônibus. Tá? No próximo passo, eu vou ter que pegar o tempo gasto e elevar ao quadrado. E daí você pode me perguntar, falar, pô, Roberto, mas por que isso? Tá? Porque você consegue enxergar que isso daqui ele é um desvio em relação à média. Tá? Mas se eu somar, por exemplo, 12,67 mais 0,33 mais menos 13, eu vou chegar no valor zero. Ou seja, zero, eu não vou conseguir ter a percepção desse desvio. Vamos ver? Ó, vou selecionar aqui. E ao selecionar esses valores, ele me fala, olha, você selecionou 15 células, o máximo é 22, a soma disso é zero, a média disso é zero. Então eu não consigo trabalhar com zero. Por esse motivo, eu vou potencializar isso, elevar tudo ao quadrado. Tá? Porque daí sim, ao fazer a soma, eu consigo ter a percepção desse desvio. Então vamos lá. Igual, como que se eleva ao quadrado no Excel? Acento circunflexo, tá? Elevado ao quadrado. Ótimo, exatamente isso que a gente precisa. Vou arrastar a fórmula até o final. Ok? Excelente, gente. Para calcular a variância,
Agora sim, eu tenho a percepção desse desvio. E o que eu preciso? Do total, a soma, ou melhor, desses valores, dessa percepção desse desvio, tá? E eu vou colocar aqui, a soma, ela é dividida pela quantidade de elementos. Nós não temos 15 ônibus, serão divididos por 15 ônibus. Achei a variância, 124. Legal. E o desvio padrão, gente, o que é? É a raiz quadrada dessa percepção que eu encontrei. Então eu vou pegar, como que eu acho a raiz quadrada no Excel? É igual raiz, isso é uma fórmula, e vou selecionar a raiz do número que eu quero. Legal, achei o desvio padrão. E aí, vem a parte que eu gostaria de explicar para vocês assim, que é a aplicação mesmo, porque chegar no número é uma coisa, chegar no número é a gente estar dentro da sala de aula, tá? O aluno ele faria essa conta, ele chegaria nesse número que eu te apresentei, 11, alguma coisa, tá? Mas para que serve esse 11, alguma coisa? É aí que é a importância dessa aula. Vamos lá. Eu coloquei uma coluna aqui chamada limite inferior, limite superior e verificação. Eu não precisaria, mas é para detalhar mesmo, tá? Para ficar bem claro a todos. No limite inferior, eu vou pegar o ônibus, o tempo gasto. Ou melhor, eu vou pegar a média do tempo e subtrair o desvio padrão. E nisso daqui vai ficar desse jeito, ó. A média menos o desvio padrão. Lembra daquele lance que eu expliquei de colocar o cifrão para bloquear a célula? Aqui é importante também, porque quando eu clico, ó, olha que legal, eu estou fazendo uma conta, tá? Com as informações ali, mas se eu arrastar essa fórmula, eu já não consigo selecionar a mesma informação. Então é importante a gente bloquear os valores, ó, cifrão, cifrão. E agora sim eu posso arrastar até embaixo. É exatamente isso que eu quero, tá, gente? Eu quero fazer uma coluna só com o valor inferior para ficar fácil de comparar com o tempo gasto da viagem dos ônibus. Tá? E da mesma forma, no limite superior eu vou fazer a média mais o desvio padrão, respeitando a regra do bloqueio da célula. Senão eu vou ter problema para fazer o cálculo. Excelente, ó. Vou arrastar. Perfeito. Com essas informações aqui, isso por si só eu já consigo comparar, mas eu coloquei aqui uma verificação, e daí eu estou entrando um pouquinho de fórmulas de Excel, mas não precisa se preocupar com isso não, tá? Ó, se esse valor aqui, a leitura dessa fórmula é feita desse jeito, se este valor for menor que esse, me retorna muito rápido. Senão, se este valor for maior que este, então ele foi muito lento. Senão, ele está dentro. Se ele está dentro, ele está ok. E eu vou arrastar essa fórmula até o final. Excelente, gente. O que acontece aqui? Eu já sei que o ônibus número 1, ele foi muito rápido, tá? Porque dentre todos os desvios dos 15 motoristas, ele está fora do padrão. Ok? Então, esse funcionário aqui é um funcionário, é um motorista que eu tenho que abordá-lo, que tentar entender o porquê, como que ele conseguiu fazer uma viagem com 132 minutos. Tá? O motorista número 2, para quem faz a gestão, né, de uma empresa, ele vai certamente questionar, perguntar se está tudo bem, mas é uma pessoa que já vai me demonstrar mais confiança, que vai falar, bom, ele está dentro do tempo ali. O motorista número 3, ele foi muito rápido também, porque o limite mínimo ele é de 133,50. E daí, vocês vão me perguntar, pô, da onde você tira esse limite mínimo, Roberto?
esse limite mínimo ele foi criado de acordo com o próprio comportamento dos outros motoristas. Então, por exemplo, eu não criei uma meta. É isso que é legal do desvio padrão. Eu não criei uma meta para ele e falei assim, olha, você vai ter que bater essa meta, se vira. Eu não botei pressão em nenhum motorista. Eu simplesmente calculei o desvio padrão de acordo com o comportamento dos próprios motoristas sem eles saber. E aí fica legal de fazer a gestão, de brincar com isso, de você abordar o funcionário, né? Tudo é um exemplo, tá? É uma suposição. Esse cara aqui, o motorista do ônibus número 5, ele foi muito lento. Será que na viagem que ele fez teve alguma dificuldade, alguma blitz? E é que nem eu falei, eu não sei o que aconteceu na viagem desse cara. Mas eu sei que algo de diferente aconteceu. E daí esse número, ele te dá o poder, né, de você abordar o motorista e tentar entender se ele está mentindo, se ele está parando. Porque às vezes você aborda o motorista do ônibus número 5, ele fala, pô, teve um trânsito, um acidente, foi feio, né? Ou ele fala, não, foi tudo normal. Você fala, opa, aí tem coisa, esse cara deve estar dando uma escapadinha para casa de alguém, ou parando, tomando um cafezinho ali acima do limite, e assim por diante, tá? Então, gente, o desvio padrão, ele serve para isso, tá? Vamos pegar esse exemplo aqui e colocar no call center. Pô, eu não vou desenhar nesse momento, se for o caso eu desenho para vocês numa outra situação, tá? Mas como que dá para trabalhar com desvio padrão no call center? Pô, no call center você tem tempo de atendimento dos representantes, entendeu? Você não precisa falar assim, às vezes a empresa coloca uma meta, mas o desvio padrão você vai conseguir enxergar quem que está fora de um comportamento que é padrão. E daí você tem que perguntar, será que esse cara está desligando a chamada? Será que esse cara está brincando a ligação? Ou será que ele está tendo uma dificuldade mesmo? No qual o supervisor ou o próprio gerente precisa ajudá-lo, né? Além de tempo de atendimento, você tem nível de serviço, absenteísmo, pausa, enfim, o call center ele te proporciona muitos números que você pode aplicar isso aqui. Basta entender como, né, aplicar, tá? Então a ideia do vídeo é essa, tá? Espero ter ajudado. Se porventura alguém tiver alguma dúvida, é só mandar mensagem, dá um like aí no vídeo para um apoio, né? Só para com certeza vou ficar bem feliz. E no Excel, gente, o Excel é uma ferramenta fantástica, tá? Tudo isso que eu desenhei aqui foi para explicar o desvio padrão, caso você queira fazer ele em outra ferramenta, no papel, tá? Mas a parte legal é que se você digitar desvio padrão, ó, existem várias fórmulas no Excel de desvio padrão. Vou pegar essa daqui, ó. Vamos ver se eu selecionar por si só, olha que legal, ele deu o mesmo resultado aqui, ó. Então a gente não precisa quebrar a cabeça, tá? Fazendo o valor menos a média, basta a gente selecionar a nossa amostra, os números, tá? Ele já calculou o desvio padrão, e daí, em cima da média, você já consegue ter o limite, eu chamo de limite inferior, limite superior, que foi assim que eu aprendi, tá? E daí você já consegue entender quem está fora, tá? Se porventura o desvio, se você queira um critério mais rigoroso, você pode fazer 2 vezes o desvio padrão, tá? Daí ele vai apertar ainda mais, né? Vai falar, olha, quem tem um desvio padrão ainda mais próximo, tá? E assim por diante. Então, gente, eu espero ter ajudado vocês, tá? É o que eu falei. Se porventura tiverem alguma dúvida, contem comigo. Só mandar mensagem. E espero que essa videoaula tenha agregado algum valor a vocês. Tá bom? Fiquem com Deus, tudo de bom e até a próxima. Tchau!